Bem-vindos à quinta sessão do ciclo de conversas da Invenção da Amnésia e hoje temos como convidado o professor José Quaresma, a quem desde já agradeço a sua disponibilidade e a sua presença. O professor José Quaresma é professor na Faculdade de Belas Artes, é investigador no Centro de Investigação em Estudos em Belas Artes e investigador também no Departamento de Filosofia da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. É igualmente coordenador da revista REACT, revista de investigação artística, criação e tecnologia. Eu queria desde já, no fundo, avançar que o nosso grande interesse no trabalho do professor José Quaresma decorre da natureza do nosso projeto, da natureza teórico-prática ou prático-teórica, vamos tentar enquadrá-la também, é uma das questões do nosso projeto, a invenção da amnésia, e da necessidade que sentimos em saber mais sobre as principais problemáticas que se desenvolvem no contexto da investigação artística. Então passaria então a compartilhar a tela e apresentar de forma muito sucinta o nosso trabalho, a invenção da amnésia. A invenção da amnésia é um projeto coletivo. Nós partimos do núcleo duro de quatro artistas, neste momento já somos mais e temos tido muitas participações pontuais que têm enriquecido bastante o nosso trabalho. Nós partimos do traçado da Estrada Nacional 10, que é uma estrada que liga Cacilhas a Sacavém, é uma própria circular, que liga 4 grandes aglomerados urbanos e 4 zonas industriais, a saber, a zona de Almada Seixal, o Barreiro, Setúbal e o eixo Vila Franca-Lisboa. Ele é interrompido, é uma estrada que ela é quase circular, isso vai interrompida pelo Rio Tejo, mas por outro lado também liga ao Tejo ao Sado, ao fim e ao cabo. É talvez uma das estradas mais importante da zona metropolitana de Lisboa. E partindo do seu traçado e da área balizada para a Nacional 10, nós, e partindo também da questão que foi problematizada pelo geógrafo americano Yves Foutuan, a partir da diferenciação entre a observação distanciada, que é associada a uma certa tradição documental, e a experiência íntima dos espaços e dos lugares, é esse o nosso ponto de partida. Porque a única condição que nós colocamos à participação no nosso projeto é precisamente que os seus elementos tenham tido ou tenham uma qualquer experiência no contexto desta área balizada pela Nacional 10. Não tem necessariamente que morar na Nacional 10, é o caso, por exemplo, do Miguel, mas que teve uma experiência de um trajeto pendular durante esse tempo. Não é? Eu moro na Nacional 10, praticamente, aqui ao pé de Setúbal. É a partir dessa nossa experiência com este espaço que se estabelece o nosso projeto. Eu vou passar muito rapidamente aqui em revista os principais, os principais outputs que nós já tivemos. Começámos por uma exposição na Casa da Avenida, o ano passado. A Casa da Avenida é um espaço cultural de referência em Setúbal, tem uma programação muito interessante. Um espaço arquitetónico é de facto um sítio maravilhoso, mas muito desafiante. Infelizmente, esta nossa exposição teve que ser interrompida, porque, pelos acontecimentos que todos sabemos. Nós retomámos-la mais tarde, em junho, mas começámos imediatamente a pensar numa colaboração que temos. Aliás, nós temos tido várias colaborações e vamos ter várias colaborações com centros de investigação e com instituições ligadas ao pensar sobre o território e a todas estas problemáticas relacionadas com o território, nomeadamente com o Museu da Paisagem, que é um projeto de investigação que existe na Escola Superior de Comunicação Social, com o qual eu vou interromper este compartilhamento e passar para o próximo, com licença, com o qual nós fizemos então uma colaboração no sentido de construir, digamos, em ambiente web, uma exposição. Mas essa exposição foi extremamente importante. Nós não quisemos, desde o início, que ela fosse muito mais do que o somatório
as participações individuais. Aliás, isso é um princípio basilar no nosso trabalho. Não se trata aqui de colocar, digamos, os trabalhos de cada um de forma, digamos, quase separada, digamos. Não há separação entre os trabalhos. A ideia é mesmo que isto seja um verdadeiro projeto coletivo. Há toda uma natureza coletiva neste trabalho. E o que nós propomos nesta nossa participação no Project Room, no Museu da Paisagem, é precisamente uma deambulação por um espaço fragmentado a partir de um mapa, eu diria um mapa infinito, um mapa sem fim, a partir precisamente dos nossos trabalhos de fotografias, de filmes, da participação do escritor, da utilização da arte sonora, e tem diria que do ponto de vista operativo tem de facto um desenvolvimento extremamente simples. Nós fazendo scroll podemos aproximar-nos ou distanciar-nos. Podemos, se assim o quisermos, ativar, por exemplo, um filme, ou podemos, nestes mapas que estão aqui ao lado, ativar um texto que é lido. Ou simplesmente, quase todas as imagens têm som, ou pelo menos uma grande percentagem, ou, dizia eu, simplesmente navegarmos ao longo deste mapa infinito, digamos assim, que é exatamente o que isto é, um mapa infinito. Não há trajetos. Nós, curiosamente, até construímos trajetos. Deu-nos de facto foi necessário fazê-lo, sabendo antecipadamente que o utilizador não vai ter essa percepção. Portanto, tudo isto se desenvolve de uma forma, diria, as possibilidades são imensas. Como vê, há todo um conjunto de camadas neste trabalho que permite uma deambulação quase infinita. Dizer também que nós brevemente tivemos um convite muito honroso do Instituto, do Centro de Investigação ligado ao Instituto Politécnico de Tomar, do Centro de Estudos de Fotografia e Território, para fazermos uma exposição agora em junho, dia 17 de junho, mais propriamente, que de certa forma, enfim, o nosso objetivo inicial era fazer várias intervenções ao longo do trajeto da Nacional 10, mas não poderíamos ficar indiferentes a um convite desta natureza, que de facto é um convite bastante honroso, que decorre precisamente da participação de alguns de nós como autores nesse centro de estudos de fotografia do território. Bom, eu interrompi aqui o comportamento dela e passava desde já a palavra ao Miguel, para ele então dar seguimento e introduzir as questões. Miguel. Obrigado, Fernando. Quero reiterar o agradecimento, professor, obrado por estar connosco hoje, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. E eu queria começar ou queríamos começar por ouvi-lo aqui um pouco sobre a React e que não aparece do nada, não é? Que é um projeto que aparece depois de um período longo de investigações partilhadas com um grupo de pessoas, muitas delas que fazem parte da comissão científica da React, não é? E queria aproveitar aqui logo as três citações de entrada que o professor tem no editorial deste primeiro número da revista. E iria começar por esta segunda do Bruno Latour, em que ele aponta aqui uma diferença entre a ciência e entre a pesquisa. Ele diz que science is certainty, research is uncertainty. Science is supposed to be cold, straight and detached. Research is warm, involving and risky.
E esta situação é interessante porque, de algum modo, nós utilizámos-la também para criar esta navegação que o Fernando apelidou de infinita e porque trabalhar dentro de uma envolvência, não é? E não de um desligamento em relação aos dados. E também depois com uma outra citação do Henk Borgdorf, que lança aqui as 3 questões para melhor compreender a investigação, ou o que esperar da investigação artística, uma questão ontológica, epistemológica e metodológica. E eu, se calhar, convidava o professor a falar um bocadinho a partir daqui destas 3 questões, se pudesse enquadrá-las um pouco na história do surgimento da revista e desse período de 10 anos que antecedeu das suas investigações. Tá bom, muito obrigado pelo vosso convite, que eu agradeço e fico reconhecido com esse gesto de aproximação. Eu também faço isso com as pessoas que me rodeiam e, neste caso, tem um sabor especial, porque se trata de 2 pessoas que são artistas, são investigadores em simultâneo. Nunca se saberá ao certo quem é que apareceu em primeiro lugar, se o investigador, se o artista. Isso aqui também é pouco relevante. O que interessa é pôr no centro da discussão a diferença capital entre investigar sobre arte e investigar em arte, e ainda investigar em arte, esse passo que foi dado nos últimos 10 anos para uma outra designação claramente diferenciadora, que é a investigação artística. E depois já lá vou às questões do Henk Borgdorf, mas antes de tudo, só dizer o seguinte: eu já fiz parte, mas já não faço parte, há vários anos, aliás, há cerca de 5 anos, do Centro de Investigação e Estudos em Belas Artes. Eu já não sou do CIEBA, não estou no CIEBA. Eu estive no CIEBA durante muito tempo e foi lá, aliás, que se lançou o projeto de investigação em artes, não é? Em 2010. Entretanto, todos os anos, por vezes só com a Faculdade de Belas Artes e o CIEBA, outras vezes com outras faculdades, designadamente da Faculdade de Letras e o Departamento de Filosofia, comecei a alargar o sentido da investigação para criar analogias entre a arte, a ciência e até o direito. E também apareceu a religião em alguns momentos. Portanto, eram várias esferas que tinham um tema em comum, ou pelo menos eu provocava o surgimento de um tema comum. Por exemplo, uma vez foi a representação no direito, a representação em belas artes, a representação na religião, a representação do invisível e a representação em filosofia. Bom, nessa altura até fui criticado por alguns colegas meus, professores artistas, porque consideravam que eu estava a recuperar a velha categoria da representação. Pronto, estavam redondamente enganados, eu não queria recuperar a velha categoria da representação, isso significaria que eu estaria ou morto ou então a dormir profundamente. Não faz sentido hoje falar da representação como se falava no século XIX, XVIII, XVII e por aí fora. Não, era uma outra ideia de representação, uma ideia muito mais lata da representação. Nestes 4 campos, isto tudo para dizer o quê? Portanto, que nasceu no CIEBA, depois alargou a outros centros e a outras faculdades em Portugal, depois ainda alargou mais ao estrangeiro. Em 2015 há uma desvinculação da minha parte em relação ao CIEBA e comecei a trabalhar com outros centros à escala internacional, porque eu também desejava contactos fortes e de grande proximidade, porque sempre me preocupou muito a questão da internacionalização ser dita, mas não ser praticada de modo autêntico. O que é que isto significa? Significa que é muito belo nós colocarmos nos cartazes e nas apresentações das conferências, dos projetos artísticos, que eles têm uma dimensão internacional. Mas é preciso averiguar o que é que isso significa exatamente, porque a ligação tem de ser muito mais vertiginosa, mais próxima, tem que haver uma respiração comum, e isso só se faz tanto, de facto, no terreno, como aliás vocês agora também fazem com o vosso projeto artístico, só estando no terreno e não falando das coisas à distância, no que diz respeito ao mapeamento, à cartografia, à essência dos lugares. Né? A essência dos lugares cheira-se no lugar, não é através de um gabinete ou à distância de 10, 20 ou 100 quilómetros.
E Claro. aconteceu o mesmo com o problema da investigação relacionada com a necessidade de a internacionalizar. Bom, e esse processo correu bem, foi célere, fui feliz nesses encontros que fui tendo, várias culturas, uma cultura mais latina, uma cultura mais anglo-saxónica, uma cultura mais germânica e também as culturas extra-europeias de investigação, na África do Sul, nos Estados Unidos, na Nova Zelândia, em irradiar muito, não é? E interconectar-me com muita gente que tem perspectivas muito diferentes do que é a investigação artística. Fiz muitas descobertas úteis para a reflexão sobre o problema da investigação artística e nos últimos 4 ou 5 anos já se adivinhava que eu queria abandonar, queria deixar cair fragorosamente o excesso de ligação do problema da investigação em artes às questões da filosofia, às questões da história da arte, às questões da antropologia da arte e outras ciências que gravitam em torno de um poder extraordinário de emanação que tem a produção artística e esse gravitar para mim significou muitas vezes uma usurpação, um sobrevoo sobre os problemas artísticos concretos e uma usurpação do espaço que é próprio do lançamento de problemas no âmbito das artes. E foi isso que me fez derivar e chegar à REACT. Como disserem muito bem, a REACT não caiu do céu aos trambolhões, passa a facilidade da expressão, mas apetece-me dizê-lo porque de facto não surgiu do nada, não foi um ímpeto de meses, foi uma gravidez de 10 anos, faço-me entender. Eu digo gravidez no sentido que Sócrates usa no Tieteto, fala mesmo de gravidez no sentido de retirar do seu companheiro de diálogo, não é? O que ele tem e o que ele não pensa ter, não é? Para oferecer, para dizer, para pensar, para fazer, por causa da questão das reminiscências, do processo maiêutico ligado à anamnese. Vocês se calhar conhecem essa narrativa. Aliás, já que o vosso projeto se chama Amnésia, seria interessante também pensar na anamnese, nos poderes da anamnese, que são uma recuperação extraordinária que está ao alcance de qualquer ser humano, de saber que estão em nós em potência, não é? E que nós, por não os explicitarmos, não sabemos que estamos na sua posse, não é? E estamos, não é? É um pouco como um artista maduro falar com um artista mais jovem, quer dizer, não lhe vai propriamente ensinar as técnicas, nem ensinar as linguagens, isso é só uma armação, não é? São os cadotes, não é? É como nós entrarmos numa sala em casa onde temos vários cadotes e escadas para diversas finalidades. São só os cadotes, porque o essencial vem do próprio, já lá está em potência, ou está ou não está, é bom que esteja, só que está em silêncio, corre no subterrâneo, e há maneiras de tudo isso vir à tona e depois voltar ao subterrâneo, e essa é a tal arte da meiótica que nós também desenvolvemos com os jovens artistas. Fizeram isso comigo, não é? Eu agora tento fazer com os outros como se fosse um joguete que se passa, não é? A novas gerações. Isso também acontece muito na investigação, não é? E não é por acaso que vocês falam num dos vossos 3 pontos que me colocam em metáforas e também em analogias. Eu sou muito pela analogia entre o que é fazer investigação artística e aquilo que os próprios artistas já fazem quando estão em atos, vamos dizer, mais passíveis de ser classificados como atos criativos por excelência. A maior parte das operações que se verificam nos atos criativos são passíveis de observar exatamente com a mesma extensão no tempo, a mesma paixão, as mesmas modalidades, os mesmos avanços e recuos na investigação artística. De maneira que essas analogias são de facto um percurso e também um território que eu muito gosto de explorar para fazer paralelismos entre criação artística e investigação artística. Voltando a situar na Nacional número 10 da investigação artística, dizer então que eu já fiz parte do CIEBA, deixei de fazer, entretanto decorreram 5 anos e eu achei por bem voltar a estar ligado a um centro. E como fiz uma parte da minha formação, a
minha primeira parte de formação é artística, não é? Não só formação académica, mas desde os 14, 15 anos, já uma vida autoral na área do desenho e da pintura, em crescendo e muito intensa, mesmo relacionada com questões de sobrevivência, não é? O homem, para sobreviver, precisa de se alimentar. E a pintura e o desenho, durante muito tempo, também tiveram essa função elementar, mesmo de sobrevivência. Para o conseguir fazer com êxito, tive de adquirir muitas competências. De maneira que eu começo aí. Portanto, há todo um trabalho, um percurso pré-académico, digamos assim. Depois há a academia, onde eu faço a licenciatura em pintura, e os outros 2 momentos de formação, digamos, académica, já são na Faculdade de Letras e no Departamento de Filosofia, digamos, tanto o mestrado como o doutoramento. E depois faltava um tempo de síntese, o tempo de síntese entre o que já tinha realizado e o que fiz durante cerca de 15 anos nessas 2 formações posteriores à minha formação elementar, no sentido nobre de elementar, que é em artes plásticas e em pintura. Portanto, há aqui já uma série de horizontes cruzados para se poder perceber melhor porque é que eu fui saindo, abandonando aos poucos a questão da investigação sobre artes, depois investigação em artes, e agora me situo de modo mais, digamos, mais empenhado na investigação artística, com tudo o que isso possa significar, e penso que é também para isso que aqui estamos, é para agora tentar esclarecer essas diferenças. Portanto, não estou no CIEBA, já estive com todo o prazer, agora estou no outro centro, que é o Centro de Investigação em Filosofia, que é o Praxis, como vocês aliás referiram na vossa apresentação. Está bem? Com esta volta toda, já falei de uma série de temas, certamente vamos abordar. Pronto. Isso que aí afirmaram e releram no topo da apresentação do editorial da revista React, onde aparece o Latour, sim, e depois aparece o Bogdov. São 2 citações que eu achei particularmente interessantes, embora a primeira tenha qualquer coisa de já ultrapassado, porque já não se pensa exatamente na questão do quente e do frio e do arriscado e não arriscado, porque atendendo aos entrecruzamentos entre arte e ciência dos últimos 20, 30 anos, esse discurso também já tende a ser um pouco ultrapassado. Aliás, já há 40 anos, um filósofo americano da linha dura, da lógica aplicada à estética e à filosofia da arte, também já falava de sintomas artísticos justamente para se retirar das diferenças clássicas entre a arte e ciência. Não sei se vocês têm isso presente, no livro Languages of Art, ou então num outro que é o Ways of World Making, do Nelson Goodman, quer dizer, despede-se dessas diferenças ingênuas entre arte e ciência, não é? E categoriza-as como era no passado, para demonstrar como, quer dizer, essas categorizações são pouco úteis para um trabalho em investigação artística na atualidade. E eu posiciono-me ao lado dele, há 40 anos já assim era, agora muito mais. Mas o Latour está aí porque é útil, sobretudo devido à questão da noção de investigação, que deve ser muito mais abrangente. É mais pelo lado a ideia de investigação deve ser mais abrangente, a questão do que é isso de research. É? E é também uma maneira simpática, embora um pouco romântica, estou a falar do texto do Latour, de legitimar, não é? A questão da investigação artística, porque ela ainda necessita de muita legitimação, não é? Entre nós, como pares, não é? E fora de nós, muito mais. Não é? Na academia em geral, ainda se olha com uma tremenda desconfiança para o que é isso da investigação em artes, uma vez comparando a investigação em artes com a investigação em ciência política, ou em ciências do direito, ou em ciências exatas, ou em ciências da natureza, e em ciências médicas, estão a perceber? Portanto, eles nunca percebem muito bem onde é que está o objeto e a metodologia do nosso trabalho, não é? E vão levar, talvez, milhares de anos a perceber. Não é? Porque há como uma incompatibilidade de fundo, porque não há tempo para dedicar à compreensão do que é isso da investigação artística e poder chamar-lhe de investigação, porque é que não se diz simplesmente criação, não é? Nós
temos a nossa sensibilidade preparada para diferenciar a criação de investigação, embora isso também seja um assunto muito polémico e que dá origem a muita discussão. Quer dizer, mas nós temos essa predisposição para criar diferenças entre criação e investigação. Ora, com pessoas dessas ciências todas que nós enumeramos, essa predisposição não existe. Também não existe a paixão por estas diferenciações tão subtis entre criação e investigação. E como tal, por isso eu digo que levará milhares de anos até compreenderem em que território é que nós queremos mapear os nossos problemas artísticos. Faço-me entender? Pronto. Isto são, digamos que, questões gerais, atinentes aos problemas que nos aproximaram, mas que também devem ser ditas. Porque são questões como que de fundo sobre a doutrina da investigação artística. E voltando então ao nosso tema, em relação à questão da metodologia, as metodologias das investigações artísticas, vou servir do vosso próprio exemplo. Vocês têm várias metodologias de ataque ao problema da arte, articulado com antropologia, ocupação de um território, várias camadas de ocupação, vários estilos de vida que estão como riscados, gizados sobre uma plataforma que os precede, mas ao mesmo tempo que se modifica. Algumas partes modificam-se com grande celeridade, outras são muito lentas no seu processo de modificação. Algumas dessas porções de território que vos serve de grande tema de fundo, ou de pano de fundo, para trabalhar, por vezes cruzam o elemento urbano com o elemento natural, e dentro do natural temos também o rural, e isso é um trabalho apaixonante, muito pluridisciplinar, e como tal, embora tenha a arte a calar lá bem fundo, também tem outros saberes, várias metodologias. Mas mesmo que não tivesse outros saberes conjugados, e penso que não estou a interpretar mal o que vocês apresentaram, embora tenha sido um contacto muito breve, ainda assim, mesmo que fosse eminentemente artístico, ou exclusivamente artístico, e não com ligações a problemas de ordem antropológica, geográfica e outras, que são sempre muito bem-vindas, devo dizer, ainda assim, existiriam diversas metodologias que têm a ver com a temporalidade de cada processo de trabalho, têm a ver com a identidade pessoal e artística de cada interveniente, e são estas grandes questões que definem ou não uma metodologia que se queira descrever. A metodologia do Miguel é certamente diferente da do Fernando, e vocês felizmente encontraram uma metodologia terceira, comum, para se entenderem nas diferenças abismais que separam os vossos processos de entendimento da arte e da investigação. Portanto, digamos que vocês trabalham com três metodologias. Uma que é endógena ao Miguel, outra que é endógena ao Fernando Brito, não é? E outra que é endógena à vossa vontade de cooperar e fazer um trabalho em comum. Agora multipliquem isto pelas várias pessoas que têm uma natureza artística, que convidam a participar nos vossos projetos, não é? Quando as convidam, porque o vosso projeto tem esse sentido de alargamento, ele é poroso, não é? Ele vai crescendo e vai se desenvolvendo por ser poroso e terá uma identidade diferente daqui a 2 a 3 anos exatamente por isso, mas está cheio de metodologias, estão a ver? Quem é que vai agora atrever-se, quem é que tem a ousadia de dizer a metodologia do não tem essa caracterização unívoca e única e transversal para tudo o que aí se realiza. E isto é uma maneira de eu me aproveitar do vosso projeto para falar da pluralidade das metodologias, porque de facto não funcionamos como na ciência, não. Nós funcionamos de uma maneira muito mais idiosincrática, quer queiramos, quer não. E debaixo da idiosincrasia artística de cada um, idiosincrasia no sentido nobre, eu falo, há a boa e a má idiosincrasia, não é? Como vocês sabem, é um pouco como o colesterol, há o bom e o mau colesterol, e há a boa e a má idiosincrasia. Há um grande especialista em Heidegger, que é o George Steiner, que diz que o Heidegger tinha o seu idioleto.
com idiolétrico, ele quer dizer que tinha a sua maneira muito própria de pensar, muito autêntica de pensar, inclusive a arte e a estética, e também uma linguagem muito própria, o seu idioleto. Portanto, não devemos temer a expressão idiosincrasia e também não temer a expressão idioleto. Nós temos, de facto, linguagens muito particulares, individualizadas, amadurecidas ao longo de décadas, já vai para décadas, aquilo que cada um de nós faz, digamos assim, e isso é insubstituível. Nós somos soberanos a ruminar, não é, o conjunto de valores artísticos e de horizontes plásticos em que nos movemos, e essa ruminação é isso mesmo. São vários tempos, vários avanços e recuos de um bolo alimentar que dá muitas voltas e anda para aqui e para acolá. A metáfora também não é minha, a metáfora da ruminação é uma metáfora da estética, é uma metáfora de um homem que, aliás, pensou muito bem a pintura, que é o Merleau-Ponty, diz que o pintor é um ruminador. Ele rumina, e nós também ruminamos, quer gostemos ou não da metáfora bovina. Aliás, vocês também falam em metáforas. Está uma metáfora bela, é uma metáfora bovina, que, aliás, também está dos dois lados da Nacional número 10, e que é muito útil, enquanto metáfora, para compreender como aquilo de que nos nutrimos para gerar uma metodologia artística que depois pode ser apresentada publicamente com algum rigor, não é? No modo como se apresenta, como se explicita, como se, reparem bem, explicitar, arrancar do interior de um projeto e também, porque não, do interior de nós mesmos, não é? Um discurso possível, paralelo àquilo que a arte já diz. Não é? A arte fala mesmo por si. Nunca podemos ter dúvidas que a arte fala por si. A arte, se é forte, se é fecunda, se é pertinente, digamos, ela tem de falar por si, porque se não falar por si, ela não é pertinente, digamos assim, não é? Tem que ter discursos consistentes para poder falar por si, discursos visuais, discursos plásticos. Mas quem quer fazer investigação, obviamente tem de ter também a preocupação de ter um discurso paralelo, ou pelo menos que se entrecruze com o discurso das próprias obras. Não é? A pintura pensa, diz o Daniel Arras, diz o Didier Obermann, e disseram muitos outros antes destes, ligadamente o Delacroix e muitos outros lá para trás. A pintura pensa. Se eu disser a pintura pensa, é porque ela tem linguagens próprias, construídas no tempo, pelos autores, para poder falar por si, sem o nosso discurso, sem a nossa ecfrasis, sem a nossa explicitação filosófica, ou histórica, ou antropológica do que é que está ali nos processos artísticos. Mas para a investigação artística poder ser ativada, então temos que nos desdobrar um pouco e falar a duas vozes. É uma polifonia. A voz dos criadores, aliada, harmonizada com a voz dos investigadores. Agora perguntar-me-ão, então, e se a investigação for a própria obra? Não se pode dizer que a investigação é a própria obra, como alguns preconizam? Eu vou dizer que sim, que pode, mas sob rigorosas restrições. Perguntar-me-ão agora, então, mas porquê é que há restrições para a arte, dizendo que um projeto artístico é investigação, e não há essas restrições tão rigorosas para outros projetos, por exemplo, na área de diversas ciências? Por uma razão muito simples, porque nós já temos os rituais e os funcionamentos artísticos que nos são naturais. Não é? E se queremos também os rituais de investigação, temos que pelo menos saber apresentar umas pequenas diferenças. Não é? E os rituais de investigação serão mais autênticos se aparecerem com naturalidade, se forem co-naturais, se for uma coprodução. Há a produção artística, há a criação, e há a coprodução, não é? Que é a investigação, que é co-natural, que é co-natural, até se tornar espontânea também, não é? Porque muitas vezes o que aparece aqui no meio dos processos artísticos é que a criação artística, ela é forte, é veemente, ela é espontânea, ela é autêntica, ela é natural, mesmo que essa espontaneidade signifique a maturação de um processo que consumiu 3, 4 ou 10 anos. Tudo bem, mas ainda assim é espontâneo no sentido em que é uma verdade artística, conquistada arduamente e que apresenta-se com esta linguagem, uma linguagem silenciosa, mas sim, uma linguagem.
E o que é igualmente árduo até se tornar espontâneo é também o discurso de coprodução, digamos assim, de cofuncionamento da investigação artística. E agora vamos avançar mais um pouco para os problemas das metodologias. Eu não esqueci o desafio do Miguel. Eu estou aqui a fazer diversas ligações. Está bem, Miguel? Sim? Está claro, está claro. Se eu criar durante 3 ou 4 anos um conjunto de pinturas e as quiser expor na sala em Setúbal que vocês me mostraram, não é? Em que medida é que eu fiz investigação? Se quiser dizer que aquilo é investigação. Eu tenho 3 ou 4 hipóteses para poder defender a atividade prática e artística como investigação. Não é? Vamos, em primeiro lugar, sair da ingenuidade de considerar, por exemplo, que no século XIX o Silva Porto, quando fazia um estudo para o rebanho, esse estudo que está em Alpiarça, na Casa dos Patutos, que aquilo era investigação. Não é? Por mais semanas ou meses que o Silva Porto andasse atrás do rebanho e do jovem que conduz o rebanho pelo meio das matas, verdes ou não verdes, dependendo da estação, não é? E o estudo das estações, da pluviosidade e dos balneários e das papoilas, que ele também representou no meio das suas searas e etc. Tudo isso pode ser considerado investigação? Claro que sim, mas é muito forçado, porque acima de tudo é um tempo próprio da procura dos elementos visuais, da sua produção pictural, e o estudo que ele realizou, que é menor que a obra final, O Condutor de Rebanhos, ou Rebanho, não é? Eu conheço bem as duas. É um estudo que é uma investigação, no sentido muito frágil de investigação. Nem ele se atreveria alguma vez a reclamar para si a condição de investigador só porque fez um estudo para o quadro final. Agora, este grau de complexidade de um estudo que serve de pré-pesquisa à resolução de um problema de arte final, como foi a realização da obra final, existe noutra escala, com mais intensidade, com mais morosidade, em outros autores também do século XIX. Recuando mais um pouco, vocês sabem que o Delacroix, em algumas das suas obras, fez muitos estudos, e mais do que estudos para a sua própria obra, por exemplo, La Chasse ao Lion, uma obra que depois sofreu um incêndio e que está no Museu de Bordeaux. Este quadro, La Chasse ao Lion, foi objeto muito de investigação por parte do Delacroix até chegar àquela solução. E, para além de vários estudos que ele realiza, observando animais, também a investigação sobre a observação dos animais, é uma investigação sobre o comportamento da anatomia comparada dos animais. Portanto, temos aqui investigação, claro que sim. Agora já estamos a falar de uma coisa mais sofisticada. É mais sofisticado que a história do rebanho do Silva Porto, faz-me entender. Mas mais sofisticado ainda. Ele empreendeu um tempo generoso de captação, de compreensão de leões pintados por Rubens. Portanto, observou, executou a partir de obras do Rubens aquilo que pretendia depois para a sua obra final. Há aqui um conjunto de filões de investigação que depois desembocam na sua solução final de La Chasse ao Lion. Aqui já temos, de facto, uma aproximação mais autêntica ao que se pode considerar de investigação num tempo em que ainda não se falava de investigação. Mas que ele fez. Não podemos retirar ao Delacroix essa entrega, não é, muito morosa a um trabalho fecundo de investigação antes de realizar a caça aos leões. Faz-me entender? Estou a ser claro convosco. Sim, claro. Mas agora, ainda mais uma hipótese de investigação em arte cada vez mais sofisticada. Agora vamos imaginar uma exposição que esteve patente num dos anexos por trás do Museu do Prado, de Picasso, e que eu tive a sorte de ter visto nos anos 80, salvo erro em 84, 85, uma exposição de Picasso, por causa da Guernica. Lá estava a Guernica, e depois de uma série de salas, agora já foi há muito tempo, não me recordo exatamente quantas, quer dizer, salas, quer dizer, sobrejuncadas de estudos como quem nunca os viu, não calcula que Picasso possa ter executado para
solução da Guernica, que também é um quadro muito grande, como vocês sabem, um quadro muito complexo e enorme, esmagador, uma escala esmagadora, não é? Maior que a sala onde eu me encontro aqui. Também. Agora, o que é curioso é o conjunto de investigações que ele desenvolve para chegar à solução plástica que encontrou para nos legar, para nos deixar como grande legado da humanidade. Muitos desenhos, gravuras, pinturas, com cor, sem cor, com vários formatos, e nós olhamos para aquilo tudo e pensamos, tanto tempo, tanta paixão dedicada a uma temática e investigando-a a fundo, investigar todos os aspectos plásticos, não é? Daquele trabalho. Investigação plástica, investigação artística, que tem problemas de iluminação, estudou a luz elétrica, estudou a luz natural, para que depois surjam aqueles elementos lá no meio da Guernica, estudou as anatomias do cavalo e as diversas formas do violentar e do corromper na sua anatomia, a anatomia humana, a história do local da Guernica, as histórias da guerra, não é? Que precedem a Segunda Guerra Mundial, como vocês sabem. Enfim, há ali muita investigação plástica e não plástica, mas tudo está, não é, resolvido plasticamente. Então, neste sentido, o Picasso fez uma investigação muito séria, uma investigação artística muito séria. E ainda assim, também tempo. Isto foi nos anos 30, não é? Estão a ver? Já passaram quase 100 anos. E agora que ideia que se tem de investigação? Vou dar um exemplo, que é vosso conhecido também, certamente. Eu estou a complexificar cada vez mais os problemas da investigação como nós a entendemos hoje, está bem? Não sei se é isso. Sim, claro. Eu às vezes falo pintura, falei já de 3 casos de pintura, agora vou falar de uma experiência de arte pública que tem o elemento pictural subjacente. Já vão perceber porque é que eu digo que tem o elemento pictural subjacente. Aquele grande artista plástico, e não só plástico, o Olafur Eliasson, que é tanto dinamarquês como islandês, como vocês sabem, no meio de muitos dos seus projetos, quer dizer, que são tremendamente sedutores, basta visitar o site dele para percebermos como ele trabalha e as equipas especialistas que tem para fazer o que faz investigação artística a sério, tal como nós entendemos hoje. Como é que faz investigação artística a sério? O que é que eu digo a sério? Para já, porque o que faz em termos artísticos fala por si. Tem o seu idioleto. Está bem? Tem as suas linguagens próprias em cada fase, ou em cada projeto que ele abraça, não é? Para realizar, investigando muito. Subjacente, trabalho plástico, às vezes são obras de arte pública, outras vezes são instalações, não é? Outras, trabalho de land art e muitas outras manifestações artísticas. Há uma que ele tem em que usa uma substância própria para estudos oceanográficos, que se chama uranina, e tinge em diversos pontos do mundo. Não é? Em Estocolmo, numa cidade na Holanda, no Extremo Oriente, enfim, fez essa experiência em vários locais que têm geografias e sociologias muito específicas, muito diferenciadas. Então ele quis chamar a atenção para problemas de ordem ecológica, obviamente que sim, tingindo o rio como muitos outros rios se tingem, mas não de forma bela, mas sim de forma tenebrosa, digamos, quer dizer, há avalanches das águas que subitamente na aurora da manhã irrompe pelas cidades adentro para surpreender toda a gente. É como se nós agora chegássemos ali ao Terreiro do Paço, às 6 da manhã, e de repente começássemos a perceber que o Mar da Palha, que é assim que se chama ali, como sabem, estava verde e não azul, ou transparente, ou com aquela cor acinzentada devido à poluição. Estava verde, mas verde alface, não é? Um verde uranina, não é? O verde da cor aqui da câmara de vídeo que está à minha frente. E ficaríamos atordoados, cromaticamente atordoados, surpreendidos, pensando que talvez houvesse ali um derrame, não é? De um porta-contentores
se atravessou aqui perto de Cascais, qualquer coisa, não é? Logo um grande clamor de caráter artístico ao serviço de uma ideia, digamos, ecológica, digamos assim. Temos aqui, entre muitos outros, um projeto de investigação artística relacionado com arte pública e ao mesmo tempo land art, se quiserem, em que se trata de um elemento natural, onde ele recupera uma série de problemas, inclusive a metáfora do rio, o rio na pintura, se quiser, a pintura está cheia de rio, não é? Como sabem, não é? Recupera todos esses elementos e dá-lhes um novo sentido artístico, plástico, envolvente, imersivo, instalativo, uma mega instalação com um elemento vivo que é um rio, onde nunca nos banhamos 2 vezes. Não, mas vamos nos banhar várias vezes até compreender porque é que está ali uma investigação artística e subjacente a tudo isso, a todo esse trabalho plástico e artístico, há ainda um conjunto de preocupações de matiz ecológico, com os quais ele se preocupa e envolve a sério, e investiga também a sério, para dar aquele resultado artístico, faço-me entender. E quando eu digo que envolve-se com grandes especialistas. Ele é conhecido por trabalhar com um filósofo que, na atualidade, é tido como um dos homens mais radicais a pensar o problema da ecologia. Já fizeram trabalhos em conjunto, trabalhos artísticos e filosóficos em simultâneo. Cada um dá o seu contributo, cada um traz o seu melhor para confluir neste trabalho de investigação artística. Mas agora volto a dizer, mesmo que ele não convidasse o filósofo que pensa radicalmente em ecologia, o trabalho artístico que ele desenvolve fala por si, tem valências próprias. E ele resolve-o recorrendo, de facto, a pessoas, a especialistas, que conhecem muito bem diversas disciplinas do saber humano. Por isso é que ele tem um gabinete com muita gente competente em muitas áreas. Há ali muitos engenheiros, muitos arquitetos, muitos designers e muitos artistas plásticos que colaboram com ele. Mas ele é que orquestra. As ideias artísticas são dele. Está bem? E é ele que dá o mote e dá a plasticidade e emerge nos problemas artísticos e resolve a sua plasticidade enquanto investigação artística. Então temos aqui um caso complexo de investigação artística, sim, mas com outras coroas de investigação que suportam aquele discurso de investigação artística. Agora, ainda mais uma solução, e paro aqui porque já são exemplos a mais de investigação artística. Uma investigação artística que não tenha engenheiros em oceanografia, gente da ciência, do design e muitos colaboradores especializados. Imaginem que o Fernando Brito ou o Miguel Rodrigues têm um projeto artístico na área da instalação, ou então da land art, mas vamos cingir aqui ao problema da instalação. E que fazem esse projeto de instalação de modo a que ele seja duradouro no tempo, e com duradouro no tempo, quero dizer que tem várias etapas de crescimento, de violentação, de rasura, de poesia, como se diz no mundo rural, do set aside, não é? Em relação às culturas, para que depois regresse com mais força, mais fecundo ainda, após essa pausa, digamos assim, uma pausa instaurada pelo próprio artista. Esses tempos todos conjugados são tempos em prol de uma investigação que se procura fazer. E agora ela vai materializar-se de diversas maneiras, muito bem. Para que eu possa considerar que isso é uma investigação, não é? Junto, digamos, das instituições, que há aqui também uma conversa institucional a ter em conta, porque se for junto dos artistas, eles sim, vocês vão ao café falar com outros artistas e dizem, estou a fazer uma investigação. Sim, claro, isso já é natural. Dizer que a criação é investigação, tudo bem, tudo se sobrepõe. Mas vocês depois vão ter o cuidado de dizer assim, não, isto não é só criação artística. Isto poderia ser só criação artística e eu me envolveria muito, tal como estive a descrever. Mas agora vem a parte da investigação, tal como eu a quero apresentar, está bem? Não, mas há aqui aspectos de investigação que eu quero apresentar. E o vosso interlocutor diria, mas como a investigação, se isso é um projeto muito sério de criação artística na área da instalação? E vocês diriam, é investigação porque eu enfatizo
no meio das diversas fases dessa criação artística, os problemas da investigação. Mas o que é isso de enfatizar? É chamar para o primeiro plano, não é, da produção artística e criativa os aspectos da investigação, quer dizer, é como se estivéssemos a apontar para determinadas partes do processo criativo, dizendo que umas são particularmente criativas e outras são criativas e ao mesmo tempo investigativas, porque elas como que se auto-evidenciam, elas projetam-se para o espectador e o leitor, se quiserem, como porções de investigação que se auto-evidenciam. Não sei se estou a ser claro com você. Sim. É como se a própria linguagem plástica da instalação e tudo o que ela contém, tudo o que ela combina, tudo o que ela projeta, enfatizasse e dissesse, mesmo não falando, não é? Que está ali um processo de investigação. E não vou dizer demonstrando, porque as questões da demonstração seria uma infiltração, não é, da investigação sobre artes, mas como que torna patente o que está latente nos processos de criação. Não é? Nos processos de criação, por vezes, também se mostra um pouco do processo. É o que está latente enquanto construção que também se mostra nos resultados finais. Mas no caso da investigação artística, há uma outra atenção, há uma outra acuidade, há um outro cuidado na revelação e no querer tornar patente o processo artístico, não é? Tal como ele foi pensado, se não na totalidade, pelo menos em algumas das suas fases. E esse tornar patente, através de marcas, de vestígios, de afirmações, de statements, de vozes, de gravações, de registros videográficos, cinematográficos, o que queiram imaginar, todo esse tornar patente é ainda assim criativo e artístico, mas tem a complementaridade de se autopatentear, faço-me entender. E essa qualidade de projeção e de autopatentear-se transformam em coisa que é eminentemente prática, mas investigação. Podemos aceitar este limite que é radical, mas que é totalmente legítimo. Faço-me entender? Certo. Deixe-me questioná-la, professor, aqui sobre uma coisa. Falou agora da questão da investigação sobre arte, ainda que brevemente. Voltando aqui a esta pequena citação do Latour, em que ele fala da ciência como certeza e da investigação como incerteza, aliás, eu foquei também com vista a esta questão que lhe trago agora. Quer-me parecer a mim que há aqui um enfoque, digamos, se é que podemos fazer esta analogia entre a ciência como um enfoque nos resultados e a investigação como um enfoque no processo, não é? E, portanto, ela é sempre processual e há aqui uma abertura. Eu não sei se o professor concorda ou não. Não concordo totalmente. Como eu lhe disse, dessa frase, eu só aproveitei algumas partes. A questão do ser certo e ser incerta, voltando a Nelson Goodman, também nem sempre faz sentido. Poderemos dizer que, maioritariamente, é isso que se verifica, não é? Mas também sabemos que existem muitos exemplos na área da ciência em que o que se procura é a investigação pela investigação. Claro, há um método, há um mote, há um ponto de partida, há um conjunto de dados previamente lançados, hipóteses que se vão verificar, a robustez das provas que se obtêm e não obtêm. Tudo isso é verdade. A robustez da prova, as hipóteses lançadas, a seleção das hipóteses até chegar a alguma conclusão. Mas a ciência verdadeiramente comprometida com a investigação pura, sem ter prazo para apresentar uma vacina, essa ciência também exige um tempo, não é? Para a serendipidade. Que foi, aliás, também ela é incerteza, não é? Também ela é investigação. Também é incerteza. Era nesse sentido que eu apontava esta questão, não é? Do enfoque aqui dado ao termo ciência ser sobre o resultado e não sobre o processo. Isso mesmo. Que nós sabemos que ao longo da história da ciência, como da história... Aliás, não a propósito das ciências duras, mas o Gilles Deleuze também se refere à filosofia como uma criação de conceitos, não é? Exato. E conhecemos também
é as relações aquilo que o Einstein diz a propósito da fórmula, que ele diz que a formulação final foi uma escolha estética também, que preocupava a questão da simplicidade. O Einstein é muitas vezes convocado para resolver querelas do que é a ciência, uma vez comparada com a arte. Mas há um outro autor, um matemático que viveu muitos anos, que também aponta para os problemas da criação no seio da investigação, mentes criativas para chegar a soluções matemáticas. Ele dá exemplos de grandes autores da matemática que chegaram às soluções de problemas matemáticos muito sofisticados por mero acaso ou por serendipidade, que é a questão que é uma categoria usada na ciência para se falar do acaso. Como é que se descobriu a solução para a tuberculose? Foi por acaso, e foi mesmo. Mas agora, não se pode dizer por acaso. O problema é que não se pode dizer por acaso, porque foi um acaso que surgiu, não é? Para a tuberculose, em particular, foi um acaso, não é? Porque quem procurou a solução para a tuberculose, e ele é bem conhecido, estava a fazer ensaios de bactérias para outro problema que não a tuberculose, não é? Mas resolveu o problema da tuberculose, não é? De um modo surpreendente, sem ter lançado hipóteses para a tuberculose, é isso que eu quero dizer. E esse acaso, na ciência, nós chamamos de serendipidade. A serendipidade nas artes não é tão usada. Eu já usei, num dos títulos dos meus livros de investigação, a serendipidade relacionada com os problemas do acaso na investigação artística. Não é? E, de facto, a serendipidade está muito do nosso lado, muito do lado da investigação artística. Mas aqui também volto a colocar o problema. E aqui volto a fazer uma leve crítica ao Latour, que é essa serendipidade. Não é? Também só existe em alguns casos. Há casos de investigação artística em que nós queremos a certeza dos resultados e a robustez das provas, assim como queremos a serendipidade. Agora, em que proporção é que vão estas duas dimensões cruzar-se? Isso é que depois depende da vontade do projeto de cada autor ou de cada coletivo de artistas, como é o vosso caso. Porque as vossas experiências, não é, que conjugam arte com outras dimensões do agir humano, digamos assim, têm sempre em conta a serendipidade, mas também tem um elevado grau de programação. Só que é uma programação criativa. Não é? É uma programação que já tem em conta, quando é lançada, a abertura ao absolutamente novo que possa ser disruptivo no meio do nosso processo de investigação artística. Penso eu, que estou a interpretar bem. Podemos dizer, desculpem. Podemos dizer então que a investigação artística produz conhecimento mais pelo processo do que pelo resultado? Sim, mas não, porque depois o resultado também aparece. Mas o resultado para o processo? O processo é muito importante, mas eu não queria agora envolver muito com a questão do processo, porque isso pode ter um tom, pode parecer que é um discurso ultrapassado, por causa do discurso sobre o processo, que já tem 3 ou 4 décadas, como vocês sabem. A arte processo, a arte processual, e mostrar os processos. Então nós já passamos um pouco por isso. Quando eu digo o processo, quando vocês dizem o processo, eu diria que é patentear, não é no sentido de ir a um organismo público deixar a patente, claro. É no sentido artístico e criativo de tornar patente, não é? O que estava latente fica patente, não é? Ficar patente o conjunto de preocupações plásticas que assistem a um determinado ato criativo e tornar patente com o intuito de o comunicar aos outros. Não só de exprimir, mas de comunicar. Se eu tenho a intenção clara de tornar patente, é porque eu quero que alguns conteúdos possam ser expressivos, sim, comunicacionais. Não é? Agora, se o comunicacional toma o lugar do expressivo, aí se calhar começamos a sentir que já não estamos só no campo criativo e artístico, mas sim noutro. Num campo comunicacional, depois aparece outro conjunto de problemas. Mas que o comunicacional
aquilo que se comunica, aquilo que se partilha com o espectador participante, como agora se diz, por exemplo, numa instalação artística, é se tornar patente para comunicar ou partilhar conteúdos artísticos, não é? Sim, podemos designar de mostrar o processo, mas é mais do que mostrar o processo, que eu posso mostrar o processo, como muitos artistas plásticos já mostraram, e, no entanto, não havia aí uma intenção em comunicar conteúdos investigados, faço-me entender. Certo. Tem de estar bem patente, bem vincada, bem vincada como? Com vestígios, marcas, signos, símbolos, tudo isto é diferente, vocês sabem. Signos, símbolos, marcas, vestígios, indícios, tudo categorias diferentes do operar artístico para tornar mais ou menos evidente que eu me preocupei em fazer uma investigação para além de me ter preocupado em fazer uma criação artística. Portanto, acaba por ser mais do que mostrar o processo. Estou a poder entender, Fernando Brito? Sim, certo. Eu coloquei a pergunta como, enfim, também só como pequena... para arrancarmos. Sim. Pronto, eu peço imensa desculpa, eu tinha dito que poderia ficar convosco até às 5h30, fiquei mais 10 minutos, bem sei que não parei para escutar mais perguntas, eu tenho um pouco esse defeito, mas como que deixei-me motivar pelas perguntas que li, deixei-me também motivar pelas questões pontuais que colocaram a partir da leitura do cabeçalho de React e também as questões do Fernando Brito, e também me deixei levar pelo que mostraram no início, como vocês devem ter percebido, eu fiz aquele trabalho de adaptação rápida de conteúdos que tinha acabado de ver, ainda quentes, certamente cometi erros de análise, mas tentei não ferir o que vocês andam a fazer em termos projetuais e artísticos, para trazer à colação enquanto exemplos, não é? E depois, de facto, onde eu me detive, foi na apresentação de diversas formas de dizer que se faz a investigação, desde uma forma que é anódina, ingênua, e que nem sequer se pode dizer que é investigação, foi a do quadro que é o estudo para o rebanho do Silva Porto, digamos assim, e depois fui complexificando, passando pelo Delacroix, depois dando o salto para o Picasso, cada vez mais sofisticado, depois o Olafur Eliasson, depois para acabar no vosso projeto e noutros de características contemporâneas, onde de facto, mais do que mostrar um processo, há que tornar patente uma ideia projetual que tem uma manifestação prática e plástica concreta, não é? No conjunto de obras que vamos mostrar, ao mesmo tempo criação artística e investigação artística. E com isto vamos apurando a nossa sensibilidade para diferenciar criação de investigação. Não é só com uma hora de diálogo, mas agora continuávamos aqui a discutir mais exemplos concretos e com o conjunto cada vez mais crescente e diferenciado de exemplos, nós iríamos começar a retirar mais ilações de que investigação artística não é só deixar o processo à mostra, a investigação artística não se confunde com criação, algumas partes sim, outras não, onde é que se diferencia, e acima de tudo, saber que não há regra. E aqui é que está a grande dificuldade, onde é que está a definição e onde é que está a regra. Não há definição nem há regra. E aqui voltamos outra vez aos filósofos, não para justificar os problemas de investigação artística com a filosofia, de modo nenhum, mas para usar a filosofia como um saber, neste caso, complementar às nossas preocupações. Portanto, a filosofia de arte e a estética não substituem a investigação artística, não podem. A investigação artística é para ter autenticidade, para ter força e plasticidade próprias, tem os seus próprios discursos, tem as suas próprias noções, para não dizer categorias. Mas nós não estamos fechados, como vocês não estão no vosso projeto, não estão fechados à geografia, à antropologia, à sociologia e, se calhar, até à política, a política do território, se quiserem, planeamento e política do território. E com isto eu quero dizer o seguinte, também devemos ser porosos
estar abertos a contributos à filosofia. Pois bem, eu posso, como que terminar o nosso diálogo, falando da célebre questão kantiana para diferenciar do saber determinado, que se obtém através de conceitos determinados, que nos permitem conhecer, não é? Há a faculdade de julgar reflexionante, não é determinante, porque essa opera mais pelo lado objetivo, do filosofar e do fazer ciência. Mas quando se trata da arte ou da reflexão estética, uma reflexão estética sobre a natureza, por exemplo, ou sobre a Nacional número 10, porque não? Isso também inspira certamente reflexões estéticas, quer dizer, aí não há regra. Então, a faculdade de julgar não tem a regra a priori para dizer o que as coisas são e vai ter de procurar a regra ao mesmo tempo que está no ato de contemplação, faço-me entender. Okay. A regra não está pré-dada, não é dada por antecipação, como quando se faz outro género de trabalho de pensamento, faço-me entender. Quando se trata de ajuizar uma instalação artística, das quais obviamente o Kant nunca falou, mas por analogia e trazendo a problemática kantiana para o presente, temos então o juízo reflexionante. E ele é reflexionante porque a regra vai ser procurada, nós vamos nos abismar na procura de uma regra ou de uma noção que permita compreender individualmente, mas também em conjunto, um objeto estético que é partilhado, que é objeto de fruição e de contemplação. A regra não está pré-dada. E por isso a discussão permanece. E os problemas permanecem. E é isto que também caracteriza muito a investigação artística. Os problemas nunca estão rigidamente apresentados, rigidamente lançados, muito menos concluídos com provas robustas. Não há provas robustas nenhumas, porque a regra para a reflexão sobre os problemas da criação artística e da investigação artística está constantemente a ser de novo procurada. E isto é muito trabalhoso. Este habitar artisticamente o mundo, ou este habitar poeticamente o mundo, é muito trabalhoso, é muito complexo, porque nós estamos sempre a tentar situar-nos de novo na discussão. E por isso, estar aqui a definir o que é investigação artística seria pobre, faz-me entender, mas encontraríamos aqui por algum tempo, que ele era funcional, seria funcional e útil por algum tempo. Se nós deslocássemos a discussão para outro género de exemplos, a regra também se alteraria. A noção que é transversal ao conjunto de exemplos que hoje estivemos aqui a discutir também se alteraria. Não sei se me estou a fazer entender. Tem muito fluxismo. Há muito fluxismo. Está bem? Ok. Bom, espero ter sido claro. Foi claramente, professor. Muito obrigado. Muito obrigado também. Obrigado da nossa parte. por terem feito o convite e, quando for necessário, cá estaremos para falar de coisas, se quiserem, mais objetivas, ou então de coisas mais editoriais, ou o que pretenderem. Eu hoje dediquei mais à apresentação de vários exemplos de investigação artística. E agora sim, eu não quis acabar com Kant, por isso eu dizia, não vou bem acabar com Kant. E agora sim terminar enfatizando aquela questão. A investigação artística, no limite, seja para fins académicos ou não, pode ser um trabalho eminentemente prático. Isto para ir ao encontro do Fernando Brito, com aquela oscilação se é teórico ou prático ou se é prático ou teórico. É que pode ser eminentemente prático mesmo. Se o conjunto de preocupações investigativas for tornado patente enquanto intuito de comunicação paralelo ao intuito de criação e da expressão. Está bem? Eu sei que esta hipótese não é defendida por muitos nos nossos meios académicos. Não mas é todo. Também por isso é que eu dizia que me robusteci nos contactos internacionais que fiz nos últimos 15 anos a propósito destas questões, e por isso mesmo é que eu disse que a internacionalização era isso mesmo. Era nós embebermos-nos nos problemas pensando de modo diferente. Ou seja, tirando partido dessas novas e enriquecendo o conjunto de possibilidades. Quem quiser fazer investigação sobre arte faz, quem quiser fazer investigação através da arte faz, quem quiser fazer investigação em arte faz,
Quem quiser fazer investigação artística com statement e com muito texto faz, e quem quiser fazer investigação artística pura e dura, mas com esta preocupação de tornar patente que está ali de facto um projeto investigativo paralelo ao criativo, também faz. Está bem? Ok. Mais uma vez, Grande professor, abraço. muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado pelo seu contributo. Obrigado. Obrigado. Boa tarde. Veremos. Obrigado. Boa tarde, com Até licença.